E eu quero iniciar a minha fala externando um orgulho de pernambucano, uma emoção de nordestino, ao registrar o extraordinário reconhecimento internacional ao cinema brasileiro, evidenciado pela estreia mundial do filme O Agente Secreto, do pernambucano Kleber Mendonça Filho, no 78º Festival de Cannes. Esse diretor, senhor presidente, é sem dúvida hoje um dos maiores diretores de cinema no mundo e tem uma vasta produção, apesar de ser jovem. Foi o idealizador do filme O Som ao Redor, depois Aquários, depois o Bacurau, outro filme importantíssimo. Fez os Retratos Fantasmas, que é uma declaração de amor ao cinema, especialmente aos cinemas da cidade do Recife. E agora, com o filme O Agente Secreto, foi efusivamente saudado e aplaudido na exibição do filme no 78º Festival de Cannes. Esse filme é protagonizado por Wagner Moura, um baiano, outro nordestino, um artista hoje de reconhecimento internacional. E o longa foi ovacionado por 13 minutos ininterruptos, um feito que ressalta a força e a sensibilidade da nossa produção cultural. Um arrastão de frevo, a coisa mais linda do mundo, que ele levou para a apresentação, com orquestra e passistas do grupo Guerreiros do Passo, e isso ajudou a brilhantar ainda mais a festa, levando muito de Pernambuco ao tapete vermelho do balneário francês, mostrando à cidade a extraordinária força da nossa música, da nossa alegria e do nosso carnaval. Esse sucesso é fruto do compromisso do Brasil com o fomento ao setor por meio de políticas públicas e investimentos estratégicos, com recursos como, por exemplo, do Fundo Setorial do Audiovisual. A presença vibrante da equipe brasileira em Cannes, acompanhada pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, pela secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga. Vimos lá também a presença da secretária de Cultura de Pernambuco, demonstrando o potencial transformador da cultura nacional e sua capacidade de dialogar com o mundo. O Agente Secreto é um retrato poderoso da memória histórica brasileira, ambientado durante o período da ditadura militar, que convida à reflexão sobre o passado e o presente do nosso país. É mais uma obra que, eu não tenho dúvidas, será extremamente premiada em razão de suas enormes qualidades. Parabéns aqui ao Kleber Mendonça Filho, orgulho de Pernambuco, orgulho do Nordeste, orgulho do Brasil. Mas quero, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, registrar também os sensíveis e produtivos esforços do nosso governo para resolver a situação dos descontos associativos irregulares no INSS. Já disse aqui e repito que esse esquema de corrupção foi iniciado dentro do governo Bolsonaro, mas é o nosso governo que está acabando com ele. Parafraseando o ministro da Secretaria de Relações Internacionais e Institucionais numa entrevista que deu, Márcio Macedo, em que ele dizia: a corrupção começou lá atrás, no governo passado, mas vai acabar agora com o presidente Lula e com este governo. A maior operação do ano, feita coordenadamente entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, desarticulou o esquema, sustou todos os descontos
e até os quase 300 milhões de reais que já tinham sido retirados em abril, já serão restituídos aos aposentados e pensionistas na folha de maio. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça o imediato bloqueio dos bens das associações envolvidas, dos bens de seus dirigentes, a quebra dos seus sigilos bancários e de cartões de crédito, bem como a apreensão dos seus passaportes para evitar qualquer fuga do país. Paralelamente, estamos tratando do que é mais importante: cuidar dos aposentados e pensionistas. 27 milhões de beneficiários foram contatados pelo aplicativo Meu INSS para serem assegurados da integridade de seus benefícios, informando que não havia qualquer desconto feito nas suas aposentadorias e pensões. Outros 9 milhões que tiveram descontos efetuados foram acionados para que confirmem se deram ou não autorização para o débito. Em caso negativo, caberá às associações comprovar a legitimidade da alegada contratação. Mas, até lá, todos os descontos estão rigorosamente suspensos e medidas de mais rigor para a contratação de operações dessa natureza, assim como consignados, foram tomadas, como é o caso da identificação por biometria. O afrouxamento nos controles de autorização para descontos em folha, permitindo que entidades sem a devida credibilidade acessassem os benefícios dos segurados, ocorrido no governo anterior, e foi imediatamente interrompido, demonstrando o quanto o nosso governo está comprometido com a ética e com a justiça social. Até esse último fim de semana, mais de 1.300.000 beneficiários do INSS já haviam manifestado seu interesse no reembolso de descontos que afirmam não ter autorizado. Mais de 2,5 bilhões de reais de 12 entidades já estão bloqueados para garantir a restituição a todos os lesados, que são a nossa maior preocupação. É preciso registrar aqui que 9 dessas entidades foram criadas entre os anos de 2019 e 2022, durante o governo passado, o governo Bolsonaro, algumas delas com personagens que já apareceram nas investigações de corrupção envolvendo compra de vacinas na pandemia da Covid-19. O que significa que são meliantes contumazes, corruptos quase que por natureza, e que agora aparecem também nesse processo. Não bastasse terem tentado roubar o governo naquele processo com a compra de vacinas que não estavam habilitadas para o uso aqui no Brasil, agora aparecem nesse escândalo do INSS. É importante dizer, inclusive, para reafirmar a total omissão do governo passado, que essa semana a mídia divulgou, por todos os seus meios, as denúncias de servidores que em 2020, 2021, chegaram a procurar a Polícia Federal para denunciar a existência de irregularidades exatamente no desconto que era feito contra aposentados por essas entidades fantasmas, na verdade. E acontece que servidores que fizeram essa denúncia e que antes chegaram, inclusive, já que era o seu papel, a descredenciar
várias dessas entidades foram perseguidos, foram ameaçados. As denúncias que eles fizeram à Polícia Federal não tiveram seguimento na sua investigação. Como então, hoje, a extrema-direita, que era governo naquele momento, quer atribuir ao nosso governo aquilo que eles não fizeram? No governo do presidente Lula, nós temos a Controladoria Geral da União, nós temos a Polícia Federal, nós temos o próprio INSS com a diretoria renovada, o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, todos estão deixando claramente para toda a população brasileira o que efetivamente aconteceu. Depois dessas denúncias que foram feitas por esses servidores, pasmem, eles tinham descredenciado várias entidades. Qual foi a decisão do governo naquela época? Foi exatamente a de reabilitar essas entidades que tinham sido descredenciadas sob a suspeita de estarem descontando irregularmente aquelas contribuições. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, esteve neste Senado na última quinta-feira, relatando todas as medidas que estamos tomando na desarticulação desse esquema e na reparação dos beneficiários lesados. Ao mesmo tempo, a AGU, CGU e Polícia Federal continuam trabalhando ativamente para identificar e punir os responsáveis pelos crimes.